Se a verdade for dita e formos totalmente honestos, a maioria de nós não gosta de esperar, especialmente quando estamos esperando algo mudar ou melhorar. Esperar pode ser uma experiência muito frustrante, mas o pior tipo de espera de todos é esperar por Deus. Quando Deus te força a esperar para que as coisas melhorem em sua vida, para que as coisas mudem, e nada está acontecendo. E ainda assim, repetidas vezes na Bíblia, somos instruídos a esperar no Senhor. O lugar mais difícil para você estar na vida é na sala de espera de Deus. A sala de espera de Deus é onde alguns de nós estamos agora. O que é a sala de espera de Deus? Quando você está com pressa para que algo aconteça e Deus não está, isso é a sala de espera de Deus. Alguns estão com pressa para se formar. Alguns estão com pressa para se casar, para começar uma família. Alguns estão com pressa para abrir um novo negócio, para fechar um grande negócio. Alguns estão com pressa para alcançar um grande objetivo, um grande sonho, uma grande conquista. Alguns de vocês estão com pressa para várias coisas diferentes, e Deus não está. Nós, seres humanos, odiamos esperar. E especialmente temos muita dificuldade em esperar por Deus. Você já esteve com pressa quando Deus não estava? E você pensou: Deus, eu sei que você vai fazer isso e estou orando. Isso é realmente da tua vontade. Então, onde você está? Por que você ainda não cumpriu a promessa? Estamos na sala de espera da vida e ficamos tão impacientes, queremos apressar Deus e queremos as coisas agora. E alguns estão esperando que Deus cumpra algo e estão prestes a desistir e estão desanimados. E você percebe que o tempo padrão de Deus nem sempre está de acordo com o seu tempo, e é na sala de espera da vida que aprendemos a confiar mais em Deus. Nas salas de espera difíceis da vida é onde Deus nos faz crescer e construir nosso caráter. Através da dor da espera, aprendemos a confiar em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. É aí que Ele constrói nosso caráter, enquanto você está trabalhando em seu projeto, objetivo, sonho, visão. Deus está trabalhando em você, e Deus está muito mais interessado em você do que no que você está tentando realizar, porque você não levará suas realizações para o céu, mas você levará seu caráter, e às vezes Deus diz: sim, eu pretendo te dar o que te prometi. Eu pretendo responder àquela oração. Eu pretendo cumprir a visão. Mas você ainda não está pronto. Eu quero que você cresça. E quando você estiver pronto, isso vai acontecer. Muitas vezes, pensamos que estamos esperando por Deus para que algo aconteça, como uma oração ser respondida. Mas Deus diz: você não está esperando por mim, eu estou esperando por você. Estou testando sua fé. Você confiará em mim? Mas também estou tentando te fazer crescer, porque a bênção que eu quero te dar é muito maior do que você pode lidar agora. Você não está pronto para isso. Você não pode lidar com isso ainda. Outra coisa que você tem que aprender na vida é que a demora não é uma negação. Há uma grande diferença entre não e ainda não. Crianças imaturas não sabem a diferença. Você diz a uma criança que não é hora ainda, e eles começam a chorar e fazer um escândalo, porque acham que significa um não. Eles não entendem que ainda não é uma negação. Deus está dizendo: eu pretendo fazer essas coisas em sua vida. Coisas que te dei a visão, o sonho de fazer. Mas você ainda não está pronto e no momento certo, vou responder à sua oração. Deus muitas vezes está esperando por nós. Agora, preste atenção, porque isso é importante. Por que quando você está na sala de espera de Deus, você cai na tentação de todas as emoções negativas? Começa a se preocupar, começa a ficar estressado, fica ansioso, fica espiritualmente fraco, fica invejoso. Ei, ele conseguiu uma promoção e eu não consegui a promoção. Ela está tendo um bebê e eu não estou tendo um bebê. Ela ficou noiva e eu não fiquei noiva. Ele está começando um novo negócio que está decolando. Mas e o meu? Todas essas emoções negativas podem entrar na sua vida e então você fica frustrado e começa a fazer uma festa de autopiedade. Então,
O que Deus quer que você faça quando está na sala de espera da vida? E você vai passar por isso muitas vezes. Você deve confiar, permanecer na fé e esperar. Deus não é uma máquina de vendas automática onde você coloca a oração e aperta um botão e instantaneamente é respondido. Sempre há uma demora. Os atrasos são por design. Os atrasos são para te ensinar a confiar nele e crescer em seu caráter. Apenas lembre-se, um atraso não é uma negação. Há uma grande diferença entre não e ainda não. Se você é pai ou mãe, você entende isso. Há uma grande diferença entre dizer aos seus filhos que não e que ainda não. É só que ainda não é hora, e um atraso não é uma negação. Vemos isso em toda a Bíblia. Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas ele não teve seu filho Isaque até ter 100 anos. Deus disse a Moisés que ele lideraria o povo na saída do Egito, mas Deus enviou Moisés para o deserto por 40 anos para esperar. Deus deu a José um grande sonho, que ele salvaria sua família e seu povo da fome e seria um grande líder. Mas José teve uma longa jornada. Ele foi vendido como escravo, ele foi falsamente acusado e preso, e esperou na prisão até que Deus o tirou de lá e o posicionou como segundo no comando de todo o Egito. Só então a promessa se cumpriu. Deus ungiu o rei Davi como rei, mas ele não se tornou rei até anos depois. Até Jesus Cristo passou seus primeiros 30 anos esperando antes de começar seu ministério terreno. Quando Deus leva mais tempo do que gostaríamos, às vezes nos sentimos esquecidos, como diz o Salmo 13 no versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Às vezes, você chega ao ponto de acreditar que Deus o esqueceu. Não se preocupe, é uma experiência comum. Todos passamos por isso em algum momento, sentindo que Deus não está lá, ou, no mínimo, que Ele nos esqueceu. Talvez até pensemos que nossos problemas não sejam importantes para Ele. O salmista encontra essas dúvidas no Salmo 10, versículo 1, onde ele diz: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Você já chegou a acreditar que Ele desistiu de você? Você pode até estar se sentindo assim agora. Se for o caso, permita-me lembrá-lo de que o que você está pensando é uma simples impossibilidade. Deus nunca desiste de você. Ele nunca deixa de se importar com você e não abandonará a obra que está fazendo em você, da qual seu sofrimento faz parte. Ele até diz que você está gravado nas palmas de suas mãos, está gravado lá e não pode ser removido. Tamanha é a preocupação de Deus com você que Ele não pode esquecê-lo. Não importa que tempestade você esteja enfrentando agora, você nunca saiu da mente ou do coração de Deus. Às vezes, quando Deus demora, nos sentimos esquecidos. Mas Deus nunca demora sem um propósito. Ele conhece você, conhece seu coração, conhece tudo o que você está pedindo a Ele. Se Ele não está fazendo o que você acha que deveria fazer, tenha paciência, porque Deus o ama. Não se esqueça de que você está gravado em suas mãos. Ele sabe quem você é e não o esqueceu, e nunca o esquecerá. Muitas vezes, o cronograma de Deus nos decepciona. Você pode estar orando por algo específico por um longo tempo e precisar de uma resposta. Talvez você esteja orando por algo e realmente deseje que Deus apareça em um prazo específico, por uma necessidade urgente, e Ele não o faz. Quando Deus não responde quando você precisa dele, você pode se perguntar se fez algo errado, se pediu da maneira errada, ou até mesmo se Deus ouve suas orações. Muitas vezes, pensamos que quando Deus não responde do nosso jeito ou no nosso tempo, é porque Ele não nos ama. Mas Deus o ama. Ele não ama ninguém mais do que você. Em seus momentos mais sombrios, ouça Jesus dizendo a você: confie em mim, estou bem aqui. O cronograma de Deus pode não ser o que você esperava, mas espero que você entenda que pode confiar naquele que controla o relógio. Não gostamos de confiar no plano de outra pessoa, porque perdemos o controle. Mas confiar em Deus significa que tenho que realmente e verdadeiramente confiar em Deus. Preferiríamos dizer:
Gosto do plano e do propósito que você tem para a minha vida, mas podemos fazer do meu jeito? Sabe de uma coisa? Percebo que meus filhos não gostam de confiar no meu cronograma. Eles não gostam de esperar, não gostam de ser pacientes, mas se eles confiassem, perceberiam que é para o bem deles, é para que sejam abençoados e prósperos. Portanto, você pode viver frustrado, ansioso, estressado, com raiva, ou pode descansar e dizer: Deus, escolho confiar no teu cronograma. Por quê? Porque isso lhe dará paz, lhe dará descanso e ajudará a remover toda a decepção, a mágoa e a amargura do seu coração, porque você saberá que Deus está no controle de sua vida. Por que Deus não diz tudo o que vai acontecer em sua vida logo de cara? Primeiro, isso o sobrecarregaria e o assustaria. Mas a verdadeira razão pela qual Deus não anuncia sua programação para você é que Ele quer que você confie nele. Ele diz: viva um dia de cada vez, confie em mim. Sou um Deus bom, sou um Deus amoroso. Tudo o que faço em sua vida é por amor. Você só precisa confiar em mim. Em Atos, capítulo 1, Jesus diz no versículo 7: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Portanto, você nunca saberá as coisas com antecedência. Não sabe o que vai acontecer com você no dia de amanhã, quanto mais no restante de sua vida. Deus não nos revela os detalhes com antecedência, mas Ele tem um cronograma para a sua vida, embora não lhe diga os detalhes com antecedência. Se você pudesse entender por que Deus faz tudo o que faz, você seria Deus. O cronograma de Deus não é apenas bom, é perfeito, porque Ele conhece todos os detalhes, o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que precisamos, o que queremos e o que é mais sábio a fazer. Você nunca errará esperando o tempo de Deus. Se você for esperar por Deus, precisa confiar nele, porque sua espera significa que você confia nele, que o plano de Deus é melhor que o seu, que Ele sabe o que você não sabe e que seu tempo está sempre certo. Não é que Deus queira nos privar de algo, Ele quer apenas o que é melhor para nós. Portanto, requer fé. E o que quero dizer com isso é simplesmente estar disposto a confiar em Deus e esperar em Deus antes de tomar uma decisão. Apenas imagine como a vida seria incrível se pudéssemos confiar em Deus o tempo todo, em todas as coisas. Confiar em Deus significa que paramos de tentar fazer as coisas acontecerem por nós mesmos e esperamos por Deus. Quantos amam esperar? Esperamos em Deus. É uma palavra dolorosa até mesmo para dizê-la. E Deus não faz as coisas quando gostaríamos que Ele fizesse, da maneira que gostaríamos que Ele fizesse. Confiar nele não significa que vou obter o que quero quando quero. Confiar nele significa que acredito que, quando o tempo for certo, Deus proverá não apenas o que estou pedindo a Ele, mas o que Ele tem reservado para mim, que é o melhor que eu poderia esperar. Corações quebrados se curam, corpos se recuperam, decepções se transformam em novos sonhos, e o fim de uma coisa pode abrir a porta para algo novo, se simplesmente colocarmos nossa confiança em Deus. E se você ainda estiver na terra, Deus tem um plano para você. Pode parecer que Deus o esqueceu, mas Ele não fez isso. Ele ouve você, Ele vê você. Posso lhe dizer que você não é invisível. Deus sabe exatamente onde você está e o que está acontecendo em sua vida. Ele sabe quanto você pode suportar e o quanto não pode. Ele pode não ser apressado, mas não está atrasado. O tempo de Deus é sempre perfeito. Você acredita que Ele quer apenas o melhor para você? Se acreditar, você vai esperar. E veja bem, alguém pode dizer: não tenho tempo a perder. Mas você nunca perde tempo esperando por Deus. Você sempre descobre que o tempo dele é o tempo certo. O que acontece quando você precisa tomar decisões que não são nem certas nem erradas? O que fazer quando você precisa tomar decisões à direita ou à esquerda? Como escolher entre dois caminhos, quando você não sabe qual será o melhor? Devo fazer mestrado ou devo conseguir um emprego?
Devo fazer um doutorado? Devo aceitar este emprego ou aquele emprego? Devo casar com essa pessoa, uma mulher cristã que amo e que tem todas as qualidades que desejo? É o que eu quero, mas será a vontade de Deus? Devemos nos mudar daqui para outro lugar porque há uma oportunidade de avanço na empresa? Mas nossa família cristã está aqui, meus pais estão aqui. O que devemos fazer? Quando você precisa tomar uma decisão à direita ou à esquerda e aparentemente não há uma palavra de Deus que indique o caminho, seremos culpados por essa decisão que não temos como saber? E se tomarmos uma decisão errada? Assim como em um labirinto, será que todas as decisões depois disso estão arruinadas? O que acontece se alguém se casa com uma pessoa que não deveria? O que devo fazer, à direita ou à esquerda? Quando você se virar para a direita ou para a esquerda, ouvirá uma voz atrás de você dizendo: "Este é o caminho, siga por ele." Este é o caminho. Perceba que a palavra de Deus vem à medida que você caminha. O importante não é necessariamente a decisão inicial, mas sim como você caminha nesse caminho. Você virou para a direita? Tudo bem, mas como você está caminhando nesse caminho? Você sabe de uma coisa? Deus nunca gira o volante por você. Você simplesmente segue e deixa Deus te guiar. As pessoas de Deus nunca têm problemas com orientação. O que elas têm é problema com inércia inicial. É difícil começar. Esse é o problema. Acredito que todos nós temos momentos na vida em que queremos ouvir a voz de Deus ou receber algum sinal definitivo dele em relação a um relacionamento, talvez um casamento iminente, uma decisão de negócios, uma escolha de carreira ou uma grande despesa. Nossas decisões realmente importam. Tomamos decisões e essas decisões acabam nos moldando. Enfrentamos tantas perguntas ao longo de nossa vida, como: devo me casar? Se a resposta for sim, com quem devo me casar? Devo ir para a faculdade ou ficar com meu bom emprego? Devo aceitar o novo emprego ou manter o que tenho? Existe alguma maneira de ter 100% de certeza sobre a vontade de Deus quando estamos tomando uma escolha importante na vida? Mas lembre-se de que andamos pela fé e não pela visão. E quero dizer a você que você não vai obter 100% de certeza e confiança antes de tomar uma decisão, porque isso exigiria zero fé. Nós oramos sobre a decisão, esperamos no Senhor e então fazemos nossa escolha. Depois de ter orado sobre isso, examinado suas motivações, consultado pessoas sábias, haja e deixe Deus te guiar. Faça a escolha com confiança. Você precisa dar o salto, fazer a escolha, e quando tiver feito isso, deixe os resultados nas mãos de Deus, porque o propósito de Deus prevalecerá. Se você cometer erros, Ele corrigirá, redimirá e o manterá no caminho certo em direção ao seu destino futuro, e não o abandonará. Ele quer que você conheça a vontade dele mais do que você quer conhecê-la. Acho que uma das razões pelas quais as pessoas vivem fora da vontade de Deus é que elas não estão dispostas a dar o primeiro passo. Pare de se preocupar com coisas que você não pode entender. Deus tem você na palma de sua mão. Pense: eu não sei como isso vai acabar, mas sei quem está no trono, sei quem está dirigindo nossos passos, sei quem planejou nossos dias. Acho que o que acontece é que esquecemos que Ele está no controle da vida que entregamos a Ele. Quero tomar boas decisões, mas sou um ser humano limitado, não posso ver o futuro. No entanto, tenho as Escrituras, tenho a oração, tenho pessoas sábias e tenho uma sensação em meu coração. No final do dia, tenho que confiar em Deus e acreditar que, independentemente do que aconteça, Ele orquestrará minha vida e me levará ao lugar certo. Não preciso me preocupar com os detalhes miúdos da vida, posso ter confiança de que Deus cuidará de tudo. Quando você percebe que Deus está no controle de sua vida, você pode dormir bem à noite. Eu não gosto de tudo, não entendo tudo, assim como você, mas sei que Ele está no controle e sei que nenhum ser humano, nem mesmo Satanás, pode deter o propósito de Deus para a sua vida ou a minha.
Mesmo se você confiar em Deus e cometer um erro, Deus tem maneiras incríveis de corrigir esse erro. Ele conhece seu coração e sabe que você está disposto a fazer o que Ele requer de você. Deus sabe melhor do que nós que algumas coisas que Ele exige de nós são muito difíceis. A questão é, você está ouvindo? E em segundo lugar, você confia que o que Ele diz para você fazer é o que você deve fazer? Ele pode colocá-lo exatamente onde Ele quer que você esteja. Ele pode arranjar todos os detalhes de sua vida com anos de antecedência. Ele pode abrir portas que parecem fechadas. Ele pode remover qualquer obstáculo que esteja em seu caminho. Ele pode pegar suas escolhas e encaixá-las em seu plano para que você acabe no lugar certo, na hora certa. Ele pode até fazer o bem vir pelos seus erros. Não se esqueça, Ele é nosso Redentor. Ele redime as coisas. Tudo o que Ele precisa é um coração disposto, alguém que coopere razoavelmente. Isso não significa que você não terá que tomar decisões difíceis. Você terá. Mas Ele alivia a pressão sobre os seus ombros, porque você pode confiar em Deus para pegar suas decisões, suas escolhas e usá-las para cumprir sua vontade em sua vida. Os passos de um homem bom são ordenados ou dirigidos pelo Senhor, mesmo quando você não sabe o que está fazendo. Ele está dirigindo. Coloque a cabeça no travesseiro sabendo que Deus está no controle de sua vida. Não tenha medo da vontade de Deus. A vontade de Deus não o levará aonde o poder de Deus não pode mantê-lo. A vontade de Deus é a melhor coisa para você, para sua esposa e para seus filhos. E ouça com muita atenção. O caminho para conhecer a vontade de Deus pelo resto de sua vida é fazer a vontade de Deus agora. É difícil dirigir um navio parado. Ele não se move. As pessoas pensam que se Deus revelasse sua vontade secreta, seria mais fácil, mas ninguém cresceria como cristão se fosse assim. Ninguém precisaria discernir a vontade de Deus para suas vidas. Ninguém precisaria tomar decisões que agradassem a Deus. O que Deus deseja em nossas vidas é que cresçamos para a maturidade. Isso pode parecer assustador, mas lembre-se de que Ele é o nosso pastor e prometeu nos liderar e nos guiar. Por isso, podemos ter confiança de que, embora o Senhor queira que cresçamos até a maturidade, para discernir e fazer sua vontade, Ele prometeu que estaria conosco e nos guiaria, e sabemos que podemos confiar nele. E a decisão mais importante que você tomará é a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que foi à cruz, derramou seu sangue, pagou o preço de nossos pecados e ofereceu a salvação a toda a humanidade. A decisão mais importante é aceitá-lo pessoalmente como seu Salvador e Senhor, confessar e se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Ele. Essa é a decisão da sua vida. A Bíblia diz no capítulo 1 de Marcos, versículo 35. Na madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar isolado onde estava orando. Pense sobre quando você acorda de manhã. Quanta preocupação do mundo invade seus pensamentos logo que você acorda. Você precisa se vestir, claro, tomar o café da manhã e tem que pegar o ônibus, o metrô, entrar no seu carro e dirigir pela estrada ou para algum lugar e finalmente chegar ao trabalho. E assim que você faz isso, começam as conversas o dia todo. Ou o som dos teclados ecoa o dia todo. E sua mente está cheia o dia todo. E então você tem que voltar para o ônibus, para o metrô, para o seu carro, voltar para a estrada e enfrentar o tráfego de novo a caminho de casa. E quando você chega em casa, tenta relaxar e depois tem o jantar e assim vai. Tudo isso pode encher o seu dia e você nem percebe se Deus está ali. Onde está o tempo pessoal de Deus com você? Então, onde estão nossas prioridades? Devemos ter certeza de que nossa prioridade máxima é Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes fazemos o contrário. Estamos buscando todas essas coisas e negligenciamos o rei e o seu reino.
Muitas vezes queremos as coisas que Deus promete sem fazer o que Deus exige para que a promessa seja cumprida. Deus disse aos filhos de Israel: Se você obedecer à minha voz, se você seguir os meus mandamentos, eu farei de você a cabeça e não a cauda. Ele disse: Faça de mim a sua prioridade. Seja o mais consistente que você puder. Dê a ele tudo de si toda vez que você se levantar, porque você não tem ideia de quando não terá essa chance novamente. Jesus disse: Dá-nos hoje o nosso pão diário. Deus disse que Ele te dará tudo o que você precisa para a vida. Ele disse que você não precisa se preocupar com o que vai comer ou vestir, onde morar, que Deus sabe que você precisa dessas coisas, que se você buscar primeiro o seu reino, Ele te dará todas essas coisas. Nós invertemos e dizemos: Deus, eu buscarei primeiramente o teu reino assim que acumular todas essas coisas. Confie em Deus diariamente dizendo: Senhor, Tu supres todas as minhas necessidades hoje e eu creio que suprirás as minhas necessidades amanhã. Portanto, vou deixar isso contigo agora enquanto me deito para descansar esta noite. Na Bíblia, o dia começa ao anoitecer e vamos dormir enquanto Deus começa o dia. O sol nasce e você acorda para se juntar a Deus no dia em que Ele já tem trabalhado diligentemente por várias horas. Quando você deitar a cabeça esta noite, diga: Senhor, confio em Ti para todas as provisões de que precisarei amanhã. O tempo de que precisarei, a sabedoria de que precisarei, os recursos de que precisarei. Quando falamos de uma vida de oração, não estamos falando de vez em quando. Estamos falando de todos os dias. É a lei sobrenatural da quebra de barreiras. É quando você faz a mesma coisa repetidas vezes que você começa a ver a montanha da impossibilidade começar a se mover. Oração e perseverança caminham juntas. Se você vai se tornar uma pessoa de oração, você será uma pessoa de perseverança. Você sente a necessidade, o desejo e a alegria da oração e também o incrível poder que vem através da oração. Falar com o Pai deve ser um hábito, algo que é recorrente em sua vida. Não apenas quando você está em apuros, quando está precisando, mas porque você ama a Deus. Porque você é grato por quem Ele é e pelo que Ele está fazendo em sua vida. Ore sobre tudo o que acontecer. Apenas ore. Ore sobre tudo. Você não precisa estar prostrado ou de joelhos ou em um cômodo fechado ou no escuro ou com os olhos fechados. É bom ter esses momentos separados com Deus. Tenha esses momentos todas as manhãs, mas ore ao longo do dia e não deixe o diabo te enganar e dizer que Deus não ouve suas orações. Você poderia dizer: sim, mas e quanto às coisas que fiz de errado? Por que Deus vai me ouvir? Bem, porque você não ora em seu nome, você ora em nome de Jesus. De manhã, quando você se levanta enquanto ora e medita antes de sair da cama, você deve dizer: Senhor, eu só quero que você me encha com o teu Espírito hoje. Você não pode viver uma vida de fé a menos que tenha uma boa vida de oração, porque a vida de oração te mantém conectado a Deus, sensível à sua vontade e ao seu propósito para a sua vida. Se você não ora, não viverá uma vida de fé. Além de lembrar de estar sempre conectados com Deus, através da oração, buscando sempre a Ele em primeiro lugar e confiando a Ele tudo em nossa vida, também é essencial ter a capacidade de sair da inércia e tomar a atitude que Deus nos orienta. Durante a vida, muitas vezes vamos para a cama à noite lamentando pelo que fizemos durante o dia. Eu não quero fazer isso, e eu não quero que você faça isso. E a única maneira de não ter arrependimentos amanhã é fazer o que é certo hoje. Se Deus está dando uma ordem a você em relação a algo em sua vida, e você sabe que precisa obedecer a Ele e está adiando para outro dia, acho que talvez amanhã seja a palavra mais perigosa que temos em nosso vocabulário. Vou fazer isso amanhã. Vou fazer isso amanhã? E se Jesus vier hoje? Levante-se. É hora de levantar e começar a fazer algo com o que Deus lhe deu. Cada dia que você passa esperando
É um dia totalmente desperdiçado. É completamente improdutivo. Não ajuda em nada o seu futuro, apenas te mantém preso no mesmo lugar. Temos que parar de pensar que tudo deveria ser fácil para nós. Vamos nos livrar desta afirmação. É muito difícil. Sabe de uma coisa? Pode ser difícil, mas nada que Deus nos leva a fazer é difícil a ponto de você não conseguir. Veja, é tolice pensar que não podemos fazer o que Deus nos diz para fazer. Se Ele te chamou a fazer, é porque Ele te capacita a fazer. Quantas coisas você acredita que Deus colocou em seu coração que você deveria fazer ou não fazer, mas você ainda não obedeceu a Ele? Você está vivendo sua vida com um propósito todos os dias, trabalhando em direção ao propósito que você sente que Deus tem para a sua vida. Faça o que você deve fazer nesta etapa da sua vida, floresça onde está plantado e não se apegue tanto ao seu plano. Saiba que Deus está no controle e não minimize o que Deus quiser que você faça agora. Não minimize isso. Não faz diferença o que aconteça, como aconteça, por meio de quem aconteça e por qual motivo. Eu sei que Deus está no controle e posso confiar nele, não importa o que ele permita na vida. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. Ele ouve você, você o ouve, você o obedece. Ele te guia. Isso é uma sensação incrível de intimidade na vida de quem confia em Deus. E se você quiser saber se é uma pessoa que confia ou não, faça a si mesmo esta pergunta: com que estou preocupado? Tudo aquilo com o que você está preocupado pertence a Deus. Então, se preocupar é dizer que você não está confiando nele nesta área da sua vida. Uma vida de fé é uma vida de confiança, e quando você começa a se concentrar em Deus, aqui está o que acontece. As preocupações se afastam. Sua mente não está mais ocupada com todo tipo de coisas que não fazem bem a você. A maneira sábia de viver é obedecer a Deus e deixar todas as consequências e circunstâncias nas mãos de Deus. Veja, você sabe que tem que escolher. Você tem que escolher certas coisas ou Deus. Tenha isso ou tenha Deus. Siga por este caminho ou siga o caminho de Deus. A razão pela qual não fazemos algumas coisas que são absolutamente incríveis, hábitos transformadores de vida, é porque decidimos escolher o caminho do mundo. Você nunca entenderá ou será capaz de desfrutar da vida ao máximo até que você entregue sua vida totalmente a Cristo. Você pode estar passando por uma fase difícil e pode ser que haja situações muito desconfortáveis em sua vida no momento, mas suspeito que há algo pelo qual você pode ser grato. Queremos aprender a agradecer ao Senhor. Isso é uma proteção para o seu coração e sua mente. Torne-se bom em ser grato. Seja grato pelas pessoas em sua casa, seja grato pelas pessoas que vivem ao seu redor, seja grato pelo lugar onde você pode trabalhar, pelas pessoas com quem você trabalha. Não passe o ano inteiro falando sobre como as coisas poderiam ter sido ou como você gostaria que fosse. Ao invés disso, comece o ano e termine o ano dizendo: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por ter me ouvido. Obrigado, Deus, por prover o suficiente para mim. Obrigado, Deus, por estar abrindo um caminho. Deus está sempre agindo em nossas vidas e há o tempo certo para todas as coisas. Se Deus está preparando algo para você e é tempo de esperar, espere no Senhor. Se você foi chamado por Ele para tomar uma atitude, não deixe para amanhã. Confie que Ele te dará a capacidade de fazer o que Ele espera de você e obedeça. Hoje, quero te dar 7 motivos pelos quais você não deveria estar temeroso. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Note 2 coisas aqui. Primeiro, o medo, de acordo com a Bíblia, não é apenas um sentimento, mas sim um espírito. A Bíblia nos diz que o medo não vem de Deus. Portanto, se o medo é classificado como um espírito que não vem de Deus,
Isso significa que o medo é um espírito maligno. Portanto, meu amigo, você não deveria temer, porque Deus não lhe deu um espírito maligno. Ele não lhe deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de discernimento e de autodisciplina. Habilidades que resultam em uma mente calma e equilibrada. O medo é um espírito que vem diretamente dos abismos do inferno. Então você deve travar uma guerra contra ele. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você viva em um estado de medo e tormento. Como filhos de Deus, precisamos saber que a preocupação, a ansiedade e o medo são armas usadas pelo diabo, porque são assassinos silenciosos. A segunda razão pela qual você não deve ter medo é porque Deus virá para te salvar. Isaías, capítulo 35, versículo 4, nos diz algo maravilhoso. A Bíblia diz: Dizei aos de coração abatido, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição divina, ele vem para vos salvar. Então, minha pergunta é: por que você teria medo quando a Bíblia lhe diz que Deus virá e ele virá para te salvar? Por que você ficaria ansioso quando a Bíblia diz que Deus virá para te salvar? Seja qual for o problema que você enfrente, nada vai destruí-lo. Pode ser doloroso, pode machucar, mas não o destruirá, porque Deus virá para te salvar. A terceira razão vem das palavras do próprio Jesus em Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 32. A Bíblia diz: Disse depois aos seus discípulos: Por isso vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só momento à duração de sua vida? E quanto ao vestuário, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais, a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer? Que havemos de beber? Ou, com que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que estão à procura de todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu mal. Jesus nos diz para não nos preocuparmos com a vida cotidiana, seja sobre ter comida suficiente para comer ou roupas suficientes para vestir. A vida vai além da comida, e o corpo vai além das roupas. Nosso Senhor nos diz para não ficarmos ansiosos sobre nossa vida, o que significa que não devemos permitir que as coisas desta vida nos afetem, porque estamos sob o cuidado de um Deus que é todo-poderoso e que cuida de nós em todos os detalhes. A quarta razão pela qual você não deve se preocupar é porque o Senhor nos convida a apresentar todos os nossos pedidos a Ele. A Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz para tornar nossos pedidos específicos conhecidos por Deus. E algo miraculoso acontecerá quando você orar e contar a Deus todas as suas necessidades e pedidos. Aqui há uma promessa de que a paz de Deus, uma paz que tranquiliza o coração, a paz de Deus que transcende todo o entendimento, guardará o seu coração.
Isso me diz que, se você está preocupado, ore a respeito. Se você tem medo, ore a respeito. Porque quando você vai a Deus com todos os seus pedidos, você será abençoado com paz. A quinta razão pela qual você não deve temer é porque Deus está no controle. A tradução ampliada do Salmo 73, versículo 26, diz: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sempre que deixamos o medo dominar nossas vidas, estamos nos apegando à ilusão de que somos os únicos no controle, mas só podemos encontrar paz quando descansamos na certeza de que Deus é soberano. Ele está sempre no controle, ele não dorme nem cochila, e embora não conheçamos o futuro, Deus já está no futuro. Embora não possamos nos livrar do passado, Deus já está no passado, trabalhando em nosso presente e futuro. A sexta razão pela qual você não deve temer é porque fomos ordenados a não temer. O Senhor nos diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Como crentes, nossas vidas não devem ser ditadas pelo medo, mas sim pela fé. Nossas vidas não devem ser paralisadas pela preocupação, mas sim fortalecidas pelo Espírito Santo. Somos ordenados a não temer, e quando alguém está com medo, está seriamente duvidando do Senhor. Está seriamente duvidando da palavra de Deus, que promete claramente: Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A sétima e última razão pela qual você não deve temer é porque em tempos de dificuldade temos refúgio, temos um lugar para correr. O Salmo 46, versículos 1 a 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, embora a terra se transtorne e os montes afundem no coração do mar, ainda que as águas rujam e espumejem e os montes se abalem com o seu furor. Deus está sempre pronto para ajudar em tempos de dificuldade e, como o salmista diz, quando a terra se transtornar ou os montes afundarem no mar, não devemos temer, porque em Jesus temos um refúgio seguro. Portanto, do que devemos ter medo? Sendo assim, queridos amigos, eu repreendo agora, em nome de Jesus, o espírito do medo da vida de cada um de vocês. O nosso Deus possui sabedoria e poder infinitos. Então, encorajo você a largar suas preocupações e medos e deixar as coisas que você não pode controlar para Deus. Já tentou controlar algo e percebeu que simplesmente não pode? Imagine-se em um barco pequeno e você está preso no meio de uma grande tempestade aterrorizante. Você não tem poder para parar a tempestade. Mas e se você soubesse de alguém que pudesse? Nossa vida às vezes é assim. Nos encontramos em situações que não podemos controlar, assim como a tempestade. Mas às vezes esquecemos que temos uma escolha. Pode não parecer que você tem uma escolha, mas você tem. Podemos nos preocupar e tentar resolver as coisas por conta própria, ou podemos confiar naquele que tem poder sobre tudo, até mesmo sobre a tempestade. Como seres humanos, amamos estar no controle. Isso nos faz sentir seguros e poderosos. No entanto, precisamos entender nossos limites. Deus criou o mundo e tudo nele. Ele é o único no controle, não nós. Mas podemos encontrar conforto em saber que fazemos parte do grande plano de Deus. A Bíblia, no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, nos lembra disso. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O nosso Deus é todo-poderoso. Todos nós sabemos que a vida pode ser complicada, com surpresas a cada esquina. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo na vida tem o seu próprio tempo. Isso significa que há coisas acontecendo que simplesmente não podemos controlar ou prever. Não podemos controlar o clima, não é mesmo? E assim como o clima, algumas coisas na vida estão além do nosso controle. E é assim que é.
É natural sentir que você quer estar no controle de tudo. Gostamos de nos sentir seguros e protegidos, e estar no controle parece oferecer isso. Mas a verdade é que há coisas na vida que estão simplesmente além do nosso alcance. Quando tentamos controlar tudo, acabamos cansados e estressados porque somos humanos e temos limites. Às vezes, chega a hora de largarmos nossa necessidade de controle e deixarmos Deus assumir. Então, por que deveríamos deixar Deus assumir o controle? A sabedoria e o poder de Deus estão além do que podemos imaginar. Ao contrário de nós, Deus não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. O Salmo 147, no versículo 5 diz: Grande é nosso Senhor e muito poderoso, seu entendimento é infinito. Ele conhece o começo e o fim e tudo o que está entre eles. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não podemos ver isso. Frequentemente, enfrentamos coisas que não entendemos e isso é normal. Podemos ter certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos, como aprendemos em Isaías, capítulo 55, versículo 8. Pois meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Entregar o controle não significa que perdemos ou desistimos. Significa que temos fé em Deus. Quando paramos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, mostramos nossa crença em seu grande poder e sabedoria. A Bíblia está cheia de pessoas que confiaram em Deus em tempos difíceis. Vamos olhar para a história de Josafá, como é contado no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Josafá, o rei de Judá, estava aterrorizado quando vastos exércitos vieram contra ele. Mas, em vez de tentar controlar a situação sozinho, ele se voltou para Deus em oração, dizendo: Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para você. Em seguida, liderados por sua fé, Josafá e seu povo saíram para encontrar os exércitos. Em vez de lutar, eles cantaram louvores a Deus, e Deus assumiu o controle. Os exércitos inimigos ficaram confusos e se destruíram mutuamente. Josafá e seu povo não precisaram lutar. Eles confiaram em Deus e viram seu poder em ação. Quando confiamos em Deus, estamos mostrando nossa fé nele. Quando confiamos em Deus diante do incontrolável, permitimos que seu plano divino se desenrole em nossas vidas. É quando os milagres começam a acontecer bem diante de nossos olhos. Quando confiamos em Deus com coisas que não podemos controlar, podemos sentir uma paz que é difícil de explicar, uma paz que vai além do que podemos entender. E, mesmo que possamos enfrentar tempos difíceis, Deus nos promete paz em nossos corações. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nossa paz vem do conhecimento de que o Deus que criou o universo, que colocou as estrelas no céu e as conhece a todas pelo nome, é o mesmo Deus que cuida de nós. Ele conhece nossas lutas e preocupações, ele vê nossas lágrimas e se preocupa com o que estamos passando. O Salmo 34, no versículo 18 diz: O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, podemos dormir em paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. Podemos enfrentar o amanhã sem medo, sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Podemos andar pelo fogo e não sermos queimados e passar pelas águas sem nos afogarmos. Agora, a paz que obtemos ao confiar em Deus não significa que não haverá tempestades. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou passaremos por tempos difíceis. Mas significa que, no meio dessas tempestades e dificuldades, podemos ter uma calma, uma tranquilidade, uma paz que não é deste mundo, porque nossa confiança não está neste mundo, mas no Deus que o criou, e sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele nunca nos falhará. Uma paz difícil de explicar, mas maravilhosa de experimentar.
O amor de Deus por nós nunca falha e Ele sempre é fiel à sua palavra. A Bíblia está cheia de exemplos do amor infalível e da fidelidade de Deus. Isso também significa que tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus diz que fará algo, você pode ter certeza de que Ele fará. É como se seu melhor amigo prometesse ajudá-lo. Você acredita nele porque sabe que Ele sempre cumpre suas promessas. Deus é assim, mas muito melhor. Sempre que Ele faz uma promessa na Bíblia, Ele sempre a cumpre. Agora, quando entregamos nossas preocupações a Deus, podemos fazer isso por meio da oração. É assim que falamos com Deus. Quando oramos, podemos contar a Deus todas as nossas preocupações e medos, e Deus, porque nos ama, nos dá paz. Lembre-se da história dos israelitas no deserto, depois de terem sido libertos da escravidão no Egito. Eles se queixaram e se afastaram de Deus, mas Deus permaneceu fiel. Ele lhes deu o maná, pão do céu, para comer. Ele demonstrou seu poder e amor, mesmo quando o povo estava sem fé. Isso nos lembra que Deus não nos falhará. Ele nos ama mais do que podemos imaginar. A Bíblia diz, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregar nossas preocupações a Deus em oração significa que paramos de tentar lidar com tudo sozinhos. Significa que confiamos em Deus para nos ajudar. Dizemos a Deus, não posso fazer isso sozinho, estou entregando minhas preocupações a você, Senhor, por favor, me ajude. Quando fazemos isso, paramos de carregar todo esse peso de preocupação por nós mesmos, compartilhamos isso com Deus, entregamos isso a Deus e, porque Deus é tão grande e forte, Ele pode lidar com qualquer preocupação que tenhamos. E a melhor parte é que Deus quer nos ajudar com nossas preocupações, porque Ele nos ama muito. A oração é como dizer a Deus, Deus, confio em você com minhas preocupações, preciso da sua ajuda. E quando fazemos isso, muitas vezes começamos a nos sentir melhor. É como se um peso fosse tirado de nossos ombros. Vamos também considerar a ideia de vitória por meio da rendição. Pode parecer estranho. Vitória? Como podemos vencer desistindo? Mas no reino de Deus, a rendição é como conquistamos a vitória. Quando paramos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, nos tornamos vitoriosos. É assim que vencemos o medo, a preocupação e o estresse. Vamos olhar para a história da cidade de Jericó no livro de Josué. As muralhas da cidade eram tão fortes que não poderiam ser conquistadas pela força. Deus instruiu Josué e o povo de Israel a marchar ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia a soprar suas trombetas e gritar. Pelos padrões mundanos, esse plano não fazia sentido, mas eles confiaram e seguiram o comando de Deus. Quando fizeram isso, as poderosas muralhas de Jericó caíram, e eles conquistaram uma vitória que não poderiam ter alcançado por conta própria. Em nossas vidas também, há muralhas que não podemos derrubar com nossos próprios esforços. Podem ser problemas ou desafios que não podemos resolver, não importa o quanto tentemos. Pode ser uma pessoa que não podemos mudar ou uma situação que não podemos controlar. Quando nos encontramos em tais situações, costumamos nos sentir presos, impotentes ou desanimados. Podemos tentar tudo o que pensamos para consertar, mas nada funciona e ficamos ainda mais estressados, preocupados e cansados. É como tentar abrir uma porta trancada, mas quando entregamos essas situações a Deus, Ele pode fazer o que não podemos imaginar. Deus tem a chave para aquela porta trancada. Quando entregamos nossos problemas a Ele, Ele destranca a porta. Agora, isso não significa que tudo se torna perfeito de repente, mas significa que não estamos sozinhos enfrentando nossos problemas. Deus está conosco, trabalhando em nossos problemas de formas que nem podemos imaginar. Uma vez que entregamos nossa situação a Deus, talvez não vejamos mudanças imediatamente, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas uma coisa é certa: Deus está trabalhando em nosso favor.
Seus caminhos são sempre melhores que os nossos, e assim como um pai que impede seu filho de tocar em um fogão quente, Deus enxerga o quadro completo e sabe o que é melhor para nós. Então, nos momentos em que sentimos que estamos batendo em uma porta trancada, lembre-se disso, Deus tem a chave. Só precisamos entregar nossos problemas a Ele, confiar em seu timing perfeito e acreditar em sua sabedoria infinita. A partir de hoje, vamos aprender a deixar as coisas que não podemos controlar para Deus. Ele nunca nos falhará. Entregue a Jesus. Lembre-se de Josafá, o maná no deserto e as muralhas de Jericó. Essas histórias nos ensinam que, quando nos rendemos a Deus, Ele assume o controle. E quando Deus assume o controle, os milagres acontecem. Lembre-se, Deus te ama, se preocupa com você. Ele é mais sábio e mais forte do que podemos imaginar. Confie nele com suas preocupações, entregue-as a ele em oração, e nele você encontrará vitória e paz. Peça a Deus para lhe dar direção diariamente. Quando você busca a Deus em primeiro lugar procurando orientação, todo dia algo acontece na sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Hoje a voz de Deus está dizendo a você, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Entenda que não se trata de saber o caminho, mas de conhecer aquele que conhece o caminho. Mas há um detalhe: não é automático. Não acontece de repente. Você tem que fazer isso de propósito, abrindo o seu coração para Deus. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 11, a orar desta maneira: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cada dia apresenta uma nova oportunidade para sintonizar e dizer: Senhor, qual é o teu plano para hoje? Ou Senhor, qual é a direção que gostarias que eu tomasse hoje? É como ter uma bússola espiritual que sempre aponta para o norte. Reconhecer que talvez não saibamos o caminho, mas confiar que Ele sabe, é o primeiro passo para abrir portas que nem sequer sabíamos que existiam. Permitir que Deus dirija a nossa vida é como confiar em alguém para dirigir enquanto estamos no banco do passageiro. É entregar o controle total e confiar em Deus. Não estamos tentando fazer tudo nós mesmos, mas em vez disso, estamos contando com Deus, porque Ele conhece o caminho melhor do que nós. Isso me lembra de um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, planos para vos dar esperança e um futuro. Ao acreditar nessa promessa, encontramos paz genuína e liberdade, sabendo que Deus nos guia para o melhor em nossas vidas todos os dias. É tentador traçar os planos para nossas próprias vidas e depois esperar que Deus apenas os aprove, mas essa abordagem pode nos levar ao erro. Lembre-se de quando Abraão foi instruído a deixar sua terra natal. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha um mapa, mas tinha paz no seu coração. Ele tinha fé nas instruções de Deus. É dessa fé que precisamos. Para isso, precisamos buscar a Deus diariamente. A chave é comunhão consistente. Pense nisso. Você usaria as notícias da semana passada para entender os eventos mundiais de hoje? A resposta é não. Nossa relação com Deus é construída em conversas diárias. Devemos manter esse canal aberto. Quando buscamos a Deus diariamente, ganhamos clareza. A vida está cheia de decisões e algumas têm o potencial de mudar o curso de nossas vidas, mas quando buscamos primeiramente a Deus, Ele nos fornece uma perspectiva única, guiando nossos passos e garantindo que caminhemos no caminho que Ele traçou para nós. Consistência em qualquer relação leva à intimidade. Meus amigos, deixem-me repetir isso novamente. Consistência em qualquer relação leva à intimidade.
Quanto mais nos envolvemos com Deus, mais entendemos o seu caráter, o seu amor e os seus desejos para a nossa vida. Essa proximidade constrói confiança. A nossa fé cresce à medida que testemunhamos as promessas de Deus se cumprirem dia após dia. Em um mundo cheio de barulho, incerteza e caos, buscar a Deus diariamente se torna a nossa âncora. Sua presença traz uma paz que supera a compreensão humana. É essa paz que nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e esperança. O mundo oferece conhecimento, mas Deus dá sabedoria. Ele nos dá a capacidade de aplicar esse conhecimento corretamente. Essa sabedoria não beneficia apenas a nós mesmos, mas também àqueles ao nosso redor. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia nos conta que mesmo quando os israelitas estavam vagando e se sentiram perdidos, Deus lhes deu provisões diárias como codornizes. A Bíblia diz que à tarde vieram codornizes e cobriram o acampamento, e de manhã havia algo como pequenos pães redondos, semelhantes à geada sobre a terra. Isso nos lembra que Deus se preocupa com as nossas lutas diárias. Se você tem tentado resolver seus problemas e lidar com a vida com seus próprios esforços, talvez seja a hora de mudar de estratégia. Talvez Deus queira fazer algo novo ou diferente na sua vida. Paulo nos lembra em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos estar prontos para a mudança. Dirija-se diariamente pela palavra de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo. Não se trata de se apegar ao que sabemos, mas de orientação consistente daquele que sabe o que é melhor. Assim, lembremos de buscar a Deus diariamente, não apenas nas decisões importantes, mas nas menores, aparentemente insignificantes também. A sabedoria de Deus é essencial. Se você tem dependido apenas do seu entendimento e experiências, talvez seja a hora de uma mudança. Hoje convido você a buscar a orientação de Deus. Ele guiará os seus passos, protegerá você de armadilhas e o encaminhará para um destino repleto de bênçãos. Vivemos em um mundo acelerado, correndo contra incertezas, pressões e desafios. É um lugar onde as preocupações muitas vezes parecem ser nossa sombra constante. Mas em meio ao barulho, a palavra de Deus permanece, lembrando-nos de que Deus abrirá um caminho para nós, pois Ele é a nossa âncora e nossa esperança nos tempos de incerteza. As palavras de Isaías, capítulo 43, versículo 19, nos oferecem esperança. Eis que farei uma coisa nova, e ela está prestes a surgir. Acaso vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A cada prova que passamos, Deus nos assegura que Ele é nossa rocha e nossa força. Ele é nosso farol na escuridão. Isaías, capítulo 41, versículo 13, nos diz: Pois eu, o Senhor, o seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que diz a você: não tema, eu o ajudarei. Hoje vamos abraçar essa promessa de esperança, encontrando paz em sua garantia eterna de que sempre abrirá um caminho para nós. Todos sabemos o que é preocupação, mas vamos pensar mais profundamente sobre isso. A preocupação é um sentimento de inquietação ou ansiedade frequentemente causado por incerteza sobre eventos ou possíveis resultados futuros. É uma resposta natural do ser humano a situações incertas ou ameaças percebidas. A preocupação é a mente tentando prever e se preparar para problemas ou perigos potenciais, mesmo que eles nunca ocorram. No entanto, considere isto. Embora uma certa quantidade de preocupação possa nos motivar a tomar precauções necessárias ou planejar com antecedência, a preocupação excessiva pode nos impedir de desfrutar o presente e causar uma série de problemas emocionais, espirituais e de saúde. Também devemos nos lembrar de que Deus tem um histórico. Nosso Deus é fiel. Ele foi fiel no passado e ainda é fiel hoje. A Bíblia está repleta de histórias que demonstram a lealdade inabalável de Deus. Pense em Moisés,
encurralado no Mar Vermelho com o poderoso exército de Faraó se aproximando. O que parecia uma situação desesperadora tornou-se uma exibição do incrível poder de Deus quando ele abriu um caminho através das águas. Considere também Daniel, lançado em uma cova com leões famintos, mas saiu ileso graças à proteção de Deus. Essas histórias são lembretes da promessa eterna de Deus de sempre estar ao nosso lado. Deus nunca nos abandonará. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, nos lembra disso. O Senhor, Ele mesmo irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Agora, vamos pensar também sobre a diferença da perspectiva de Deus em comparação com a nossa. Às vezes, nossa visão é moldada pelo que está bem diante de nós. É como se fôssemos crianças olhando por uma fenda estreita em uma cerca, captando apenas um vislumbre do mundo ao redor. Mas Deus vê tudo. Enquanto notamos barreiras, Ele vê oportunidades. Enquanto vemos o fim, Ele vê novos começos. Compreender essa grande diferença entre nossa visão limitada e a visão onisciente de Deus pode nos ajudar a deixar de lado muitas preocupações desnecessárias. Isaías, capítulo 55, versículo 9, nos lembra: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Além disso, confiar em Deus sem se preocupar não significa não fazer nada. Vamos entender o papel da fé. Abandonar a preocupação não significa ser passivo, significa transferir nossa confiança da nossa força limitada para o poder inabalável de Deus. Renegar nossas preocupações não é admitir fracasso, é um ato de fé profunda. Acreditar que o mesmo Deus que cuida das flores e dos pássaros está cuidando de nós e garantindo que todas as nossas necessidades sejam atendidas. Não é apenas acreditar que Ele pode liderar, mas saber que Ele está liderando. Esta fé garante que nossos passos, embora às vezes incertos, estejam sempre alinhados com a vontade de Deus. Mas como podemos realmente lutar contra a preocupação que está sempre aparecendo em nossos pensamentos e tirando nossa paz? Acontece que o próprio Deus nos deu as armas para essa luta. A primeira delas é a oração. Quando as preocupações ameaçam nos dominar, a oração é uma de nossas defesas mais fortes. Não é apenas uma rotina, é um diálogo, um elo com nosso Deus. Na oração, não apenas apresentamos nossas preocupações a Deus, mas também sintonizamos nossos corações com seu propósito, encontrando coragem e conforto. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, nos lembra disso. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nossa segunda arma para combater a preocupação são as Escrituras. O Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não é apenas um texto, é um testemunho vivo cheio de sua presença. Quando as preocupações diminuem nossa clareza, as Escrituras esclarecem nossos pensamentos e guiam nossos passos. Elas ressoam as promessas eternas de Deus, seu profundo amor e sua graça duradoura. Por fim, nossa terceira arma contra a preocupação é abraçar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um conceito. Ele é nosso companheiro constante, nosso ajudador. Nos momentos de dúvida, Ele oferece conselho. Nos momentos de tristeza, Ele fornece conforto. À medida que navegamos pela vida, o Espírito Santo garante que nunca estamos sozinhos e que somos eternamente amados. Então, se você abraçar as promessas de Deus e usar as armas que Ele nos deu contra a preocupação, você pode ficar em paz. Em João, capítulo 14, versículo 27,
A Bíblia diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, nem tenham medo. Estou falando de uma paz além da compreensão humana. Aquela paz em que, mesmo que você tenha contas para pagar amanhã e não tenha dinheiro para cobri-las agora, você não está preocupado. Em vez disso, você confia que Deus abrirá um caminho, pois Ele é seu Pai. Trata-se de confiar na palavra de Deus, que está cheia de promessas. Estas palavras não são apenas palavras, são promessas sólidas de Deus. Abraçá-las, especialmente nos momentos desafiadores, muda nossa perspectiva, transformando a ansiedade em esperança. Meus queridos amigos, na jornada da vida, há altos e baixos, momentos de certeza e momentos de dúvida. No entanto, enquanto navegamos por esse caminho sinuoso, há algo constante: as promessas inabaláveis de Deus. Essas promessas nos asseguram que, mesmo nas tempestades mais turbulentas, Ele é nossa âncora, nos sustentando a cada passo. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele, lembramos que Deus está sempre traçando um caminho para seu propósito divino. Portanto, devemos seguir com nossos corações cheios de fé, seguros no conhecimento de que Deus está sempre preparando um caminho para nós. Pare de se preocupar, como nos lembra Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você sabia que, mesmo que você não tenha percebido, você colocou algo em primeiro lugar em sua vida? Você já parou para considerar o que ocupa o lugar de destaque em seu coração e se realmente merece essa honra? Hoje quero encorajá-lo a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Vamos nos aprofundar na palavra de Deus para compreender verdadeiramente o que significa colocar Deus no centro de nossas vidas. Pense nisso. Cada decisão que tomamos, cada ação e cada pensamento refletem o que valorizamos mais. As escolhas que fazemos diariamente são um espelho dos nossos desejos mais profundos e prioridades da alma. Deveríamos sempre garantir que colocamos Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Quando realmente o colocamos na frente de nossas vidas, experimentamos uma transformação tão profunda que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Hoje, quero compartilhar com você 9 questões para lembrar enquanto buscamos garantir que colocamos Deus em primeiro lugar. À medida que discutimos essas questões, oro para que cada uma delas ressoe profundamente em você, guiando seu caminho para mais perto do coração de Deus. Lembre-se de que uma vida centrada em Deus não é apenas gratificante, é a essência da verdadeira realização em sua vida. Entenda a prioridade máxima. Ouça o que o próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas uma afirmação, é uma verdade profunda. A vida nos apresenta uma série de escolhas todos os dias. O que você prioriza? O mundo oferece prazeres temporários, riqueza, fama, luxo e tudo o que você possa imaginar. Mas o que Deus oferece? Deus oferece a si mesmo, o que abrange tudo. Dar prioridade a Deus não é adicioná-lo à nossa lista, é colocá-lo no topo da lista. Acima de tudo, ao alinhar nossa vida com o propósito de Deus, nossa perspectiva inteira muda. Os desafios da vida, em vez de parecerem obstáculos insuperáveis, se tornam lições. Eles se transformam em oportunidades de crescimento e autoconhecimento em Cristo Jesus. E você sabe o que é interessante? Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais se encaixa. É como se o vazio que tínhamos antes desaparecesse, aquela sensação de vazio profundo dentro de nós, como se algo estivesse faltando. Isso desaparece porque, quando colocamos Deus em primeiro lugar, começamos a encontrar realização em seu amor e propósito. É uma mudança de vida de maneira tangível.
Depois de você colocar Deus em primeiro lugar e sentir essa realização pessoalmente, ninguém pode abalar sua convicção. E aqui está mais algo para pensar. Lembre-se da história de Noé e da arca. Deus disse a Noé para construir um grande barco porque o dilúvio estava chegando. As pessoas riram e acharam que Noé estava sendo tolo. Mas Noé ouviu a Deus, colocou-o em primeiro lugar e construiu a arca. Quando o dilúvio veio, Noé e sua família estavam seguros. Assim como Noé, quando ouvimos a Deus e o colocamos em primeiro lugar, somos protegidos e guiados, mesmo quando as coisas ficam difíceis ou confusas. Ter Deus como nossa principal prioridade nos ajuda a permanecer fortes, cheios de esperança e em paz. Portanto, sejamos como Noé e continuemos a escolher Deus e a colocá-lo em primeiro lugar. Com Deus liderando o caminho, nossas vidas estão sempre no caminho certo. A gravidade da idolatria. Como o livro de Êxodo nos adverte no capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. À primeira vista, isso pode parecer simples. A maioria de nós pode dizer que não adoramos ídolos, então isso não se aplica a nós. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. A idolatria não se trata apenas de se curvar a estátuas. Trata-se do que ocupa o trono do nosso coração. É dinheiro, carreira, relacionamentos, status social? Frequentemente, sem que percebamos, essas coisas tomam o lugar de Deus em nossas vidas, toda vez que priorizamos nossos desejos, nossos medos ou a aprovação do mundo em vez da voz de Deus, colocamos algo mais no lugar que pertence a Ele. Às vezes, isso pode ser involuntário, mas isso não muda a realidade. Portanto, é essencial examinar regularmente nossos corações e reorganizar nossas prioridades, reconhecendo e destituindo esses ídolos em nossas vidas para abrir caminho para que Deus ocupe o lugar que lhe é devido. Pense na história de Jonas. A maioria de nós está familiarizada com essa história. Jonas tentou fugir do comando de Deus, priorizando seus próprios sentimentos e medos em vez da orientação de Deus. Ele acabou na barriga de um grande peixe. No entanto, naquele lugar escuro, Jonas encontrou clareza. Ele orou e voltou seu coração para Deus. E Deus, em sua misericórdia infinita, deu a Jonas uma segunda chance. Assim como Jonas, também podemos nos encontrar em situações difíceis quando permitimos que outras coisas ocupem o lugar de Deus em nossas vidas. Mas a boa notícia é que Deus sempre nos oferece uma saída. Se tirarmos um momento para nos reorganizar e afastar os ídolos que se infiltraram em nossas vidas, podemos começar a experimentar a alegria e a paz que vem de colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar. Nosso Deus é fiel e cheio de misericórdia. Como o Salmo 37, no versículo 4, nos lembra: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Este versículo da Bíblia nos oferece uma promessa digna de ser mantida. Conheça o poder transformador da orientação divina. Provérbios mostra isso perfeitamente, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso não é apenas um conselho, é um princípio de vida. Em nossa jornada pela vida, frequentemente nos deparamos com encruzilhadas, momentos de incerteza e períodos de escuridão. É nesses momentos que nossa compreensão humana parece inadequada. Mas há uma promessa esperando por nós. A promessa da orientação divina de Deus quando confiamos plenamente nele e o reconhecemos. Ele não apenas ilumina nosso caminho, mas nos conduz pela mão. Essa orientação não se limita a evitar obstáculos, trata-se de ser direcionado para uma vida de abundância e propósito. É como embarcar em uma jornada em que cada curva, cada reviravolta e cada pausa tem uma intenção divina por trás. A história de Davi e Golias
oferece uma profunda visão da orientação divina. Como um jovem pastor, Davi enfrentou o gigante Golias. Pela compreensão humana, Davi não tinha chance. Ele não era um soldado treinado e não possuía o tamanho e a força de Golias. No entanto, Davi não estava contando com seu próprio entendimento. Ele confiou no Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, vemos que, com uma funda simples e 5 pedras lisas, ele confrontou o gigante dizendo: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Com a orientação de Deus, Davi derrotou Golias e demonstrou que a orientação divina e a confiança no Senhor podem superar mesmo os desafios mais insuperáveis. Reorganizar nossas prioridades é crucial. Em Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42, encontramos uma lição sobre prioridades quando Jesus disse a Marta: Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Ele estava apontando para a essência das prioridades. A vida está cheia de tarefas, responsabilidades e distrações. No meio disso tudo, é fácil esquecer o aspecto mais crucial: nosso bem-estar espiritual. Os pratos sempre estarão lá, a roupa se acumulará novamente e os e-mails continuarão chegando. Mas os momentos que passamos aos pés de Jesus são insubstituíveis. É uma lição para todos nós. Embora não devamos negligenciar nossas tarefas e responsabilidades, é vital garantir que elas não ofusquem nosso relacionamento com Deus. Reorganizando regularmente nossas prioridades, garantimos uma vida equilibrada e satisfatória, onde as responsabilidades espirituais e mundanas estão harmoniosamente equilibradas. O livro dos Salmos nos lembra, no capítulo 46, versículo 10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nosso mundo acelerado, a tranquilidade muitas vezes é negligenciada. No entanto, é nesses momentos tranquilos que podemos nos conectar genuinamente com Deus e ouvir sua voz. Pense na história de Elias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vemos que depois de testemunhar eventos poderosos como fogo e terremoto, a voz de Deus veio a ele não nos grandes espetáculos, mas num suave sussurro. Isso enfatiza a importância de momentos de tranquilidade, longe do barulho e tumulto da vida diária. Ao reservar um tempo para Deus em nossas agendas corridas, ao ficar quietos e ouvir, damos a Ele o espaço para falar aos nossos corações e nos orientar. Isso não significa que devemos abandonar nossos empregos ou negligenciar nossas tarefas. Significa reservar momentos intencionais todos os dias para estar na presença dEle. Enquanto fazemos isso, nossas prioridades naturalmente encontram sua ordem correta com Deus no centro. A alegria de uma vida centrada em Deus. O Salmo 16, versículo 11 declara: Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Que promessa maravilhosa! O mundo oferece prazeres, sim, mas são temporários. São como explosões de sabor que rapidamente desaparecem. A alegria de Deus, por outro lado, é eterna. Ela sustenta, fortalece e renova. Com Deus no centro, a vida se torna uma jornada emocionante, cheia de maravilha, aventura e profunda alegria. Refletindo sobre o Sermão da Montanha de Jesus, vemos que ele proclamou em Mateus capítulo 5, versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa pureza de coração se traduz em uma vida livre das armadilhas das distrações e tentações mundanas. Um coração dedicado exclusivamente a Deus vê Deus não apenas nos grandes milagres, mas nos momentos cotidianos. Uma vida centrada em Deus traz clareza, como as águas claras de um lago tranquilo. Tudo se torna um reflexo do amor e da bondade de Deus. Cada experiência, boa ou ruim,
é uma oportunidade para nos aproximarmos dele. E nessa proximidade, nessa intimidade com Deus, encontramos a alegria mais profunda e duradoura, que ressoa nas profundezas da alma, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Tenha confiança na provisão e na promessa de Deus. A promessa de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, é um farol de esperança. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando priorizamos Deus, não significa que estamos abandonando nossas necessidades, desejos ou sonhos. Pelo contrário, é confiá-los a alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. A provisão de Deus não se limita a satisfazer nossas necessidades, vai além disso. Não se trata de nos dar o que queremos, mas do que realmente precisamos. Imagine um pai amoroso olhando para seu filho. Ele não fornece apenas o necessário para a sobrevivência, mas se deleita em dar presentes, surpresas e bênçãos. É assim que Deus nos vê. Essas bênçãos não são apenas materiais, são espirituais. Conheça o resultado de um coração dividido. Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8 nos adverte. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dualidade é um grande problema. Tentar equilibrar entre Deus e o mundo cria instabilidade, como tentar ficar em pé em dois barcos que estão se afastando em direções opostas. Ao servir a dois senhores, nos tornamos espiritualmente mornos, nem aqui, nem lá. Mas, ao dar a Deus nosso coração inteiro, encontramos solidez, estabilidade e propósito. Nossas escolhas se tornam claras, nosso caminho se torna definido e nosso destino se alinha com a sua vontade perfeita. Entenda o verdadeiro propósito da vida. Já se perguntou qual é o propósito da sua existência? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, resume a essência da nossa existência e diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. No meio do barulho do mundo, é fácil perder de vista nosso verdadeiro propósito. Estamos aqui apenas para viver, ganhar, gastar e desaparecer? Ou existe um propósito mais elevado para nossas vidas? Ao honrarmos a Deus e seguirmos os seus mandamentos, nos alinhamos com esse propósito superior. A vida não se trata apenas de existir, mas de prosperar, fazer a diferença, tocar vidas e deixar um legado de fé, esperança e amor. Abraçar essa verdade dá clareza à nossa jornada na vida e adiciona significado a cada passo que damos. Lembre-se, estamos aqui para amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E para fazer isso, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Saiba sobre a recompensa inigualável. Jesus fez uma promessa profunda em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, dizendo: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Quando priorizamos Deus, as recompensas não são apenas espirituais, elas se manifestam em nossas vidas diárias. Você notará que bênçãos, favores e portas abertas se tornarão parte de suas experiências diárias. E, acima de tudo, a promessa de vida eterna nos aguarda. É uma eternidade não apenas de existência, mas de alegria, amor e comunhão inigualáveis com Deus. Isso não significa que nunca enfrentaremos oposição, discriminação ou perseguição por causa da nossa fé. Não, isso não significa isso. Jesus consistentemente ensinou que segui-lo pode levar ao sofrimento, e as Escrituras também enfatizam essa mensagem. No entanto,
Em meio a esses desafios, quando colocamos Deus em primeiro lugar, também temos a garantia da vitória por meio de Cristo, que nos fortalece e nos eleva em cada prova. O inimigo não terá a última palavra. Deus a terá. Lembre-se de que o Senhor está à porta e bate. Ele espera que o convidemos para fazer parte de nossa vida. Vamos permitir que ele entre e nos guie em todas as coisas. Não sabemos o que o amanhã trará, mas uma coisa é certa. Com Deus em primeiro lugar, nossa jornada está segura em suas mãos. Que você possa ser encorajado e capacitado para reorganizar suas prioridades e fazer de Deus a prioridade de sua vida. Você se lembra da promessa que Jesus fez antes de subir aos céus? Ele nos disse que enviaria o Espírito Santo para estar conosco, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus nos prometeu um auxiliador, e hoje quero encorajar você a se apropriar dessa promessa e dar as boas-vindas ao Espírito Santo em sua vida. Convide-o para fazer parte de cada momento do seu dia. Cada dia nos apresenta uma oportunidade de andar com o Espírito, permitindo que ele nos guie e molde de acordo com o plano perfeito de Deus. Já pensou em como você normalmente começa o seu dia? Isso pode ser muito diferente para cada um de nós. Alguns, com os olhos ainda sonolentos, podem esticar a mão para desligar o alarme e ganhar alguns minutos de sono. Outros podem se mover pela sala, fazendo café, talvez assistindo alguns minutos das notícias da manhã e se preparando para o dia. Outros podem começar o dia já alcançando o telefone celular ao lado da cama e deslizando o polegar na tela para começar a verificar mensagens e atualizações. O silêncio da manhã é interrompido apenas pelo toque ou vibração das notificações. E assim começa o seu dia. No entanto, nestes momentos, podemos negligenciar algo de vital importância, uma oportunidade, um presente que poderia mudar fundamentalmente como vivemos o nosso dia. Esse presente é o Espírito Santo. Você pode convidar o Espírito Santo para ser seu companheiro constante, sabendo que ele é fiel para estar com você e trabalhar em você para a glória de Deus. Você pode estar se perguntando o que realmente significa começar o seu dia com o Espírito Santo. Não é tão simples quanto tomar uma xícara de café ou amarrar os sapatos. Começar o dia com o Espírito Santo é muito mais do que isso. É a decisão consciente de convidar Deus, por meio do seu Espírito, para guiar, inspirar e caminhar com você em tudo o que você faz. É o desejo de não apenas viver, mas viver em comunhão com o nosso Criador, permitindo que Ele nos conduza com sua sabedoria e amor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 29 a 30, a Bíblia diz: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Nestes versículos, vemos como o Espírito Santo orientou Filipe, um dos discípulos de Jesus, a se aproximar de uma carruagem onde um homem estava lendo as palavras do profeta Isaías. Porque o Espírito Santo instruiu Filipe a ir até a carruagem, ele pôde ajudar o homem a compreender as palavras de Isaías. Isso nos mostra como o Espírito Santo pode nos guiar para estarmos no lugar certo, na hora certa. Assim como Filipe, quando começamos o dia com o Espírito Santo, temos acesso à direção e à sabedoria de Deus. Esta é uma boa razão para orar todas as manhãs e pedir que o Espírito Santo esteja conosco durante o dia. Vamos considerar também o apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 10. Pedro estava orando no telhado quando teve uma visão que o levou a uma profunda compreensão do amor incondicional de Deus. Deus, por meio do seu Espírito, falou com Pedro, orientou-o, ensinou-o e o preparou para a obra que ele tinha planejado. Às vezes, podemos pensar que essas histórias parecem distantes ou que só acontecem na Bíblia, mas isso não é verdade.
O mesmo Espírito Santo que orientou Filipe e Pedro está disponível para cada um de nós todas as manhãs. O mesmo Deus que proporcionou força e sabedoria está lá para nós no início de cada novo dia. Nossos desafios podem ser diferentes, mas todos enfrentamos nossas lutas. Pode ser uma crise de saúde, dificuldades financeiras ou outros problemas pessoais que ameaçam nos consumir. Mas aqui está a verdade profunda. Quando começamos o dia com o Espírito Santo, não enfrentamos esses desafios sozinhos, como Paulo nos assegurou em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, como convidamos o Espírito Santo para nossas manhãs? Começa com um convite simples. Nos momentos de silêncio antes que o dia nos envolva, reserve um momento para receber Deus em seu dia. Isso não requer palavras eloquentes ou orações elaboradas. Um sincero Espírito Santo, guie-me hoje, é mais do que suficiente. Deixe a Bíblia ser o alimento da sua manhã, assim como você alimenta seu corpo e seu espírito. Deixe a palavra de Deus ser a primeira coisa que você consome a cada dia, como nos lembra Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Convidar o Espírito Santo para suas manhãs é um compromisso diário. Pode haver dias em que pareça difícil, dias em que você pode questionar se o Espírito Santo está verdadeiramente com você. Mas lembre-se de que a presença do Espírito Santo não se baseia em sentimentos, mas na promessa de Deus. Ele está com você, guiando-o, mesmo quando você não pode senti-lo. E à medida que você começa o dia com o Espírito Santo, você experimentará paz em meio ao caos, força na fraqueza e clareza na confusão. Além dessas bênçãos, você desenvolverá um relacionamento com Deus mais profundo e íntimo do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Então, abracemos essa prática espiritual, não apenas hoje, mas todos os dias, começando cada dia com Deus, com seu Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, a Bíblia nos encoraja, dizendo: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Ao acordar de manhã, podemos nos sentir mergulhados na melancolia, desesperança, sem vislumbrar algo bom no futuro. Sempre há oportunidades para desanimar, se sentir ofendido ou chateado, mas precisamos fazer uma escolha. Podemos optar por dizer: isso não é para mim. Vou viver este dia com fé. Vou focar no que é bom, desfrutar da companhia da minha família e ser grato. Escolher ter bom humor é fundamental. Quando direcionamos nossos pensamentos para a fé, esperança e vitória, conseguimos afastar o desânimo, os sentimentos de vazio e o descontentamento. Em vez de insistir no que nos falta, no que está errado ou no que não deu certo, começamos a focar no que Deus prometeu. Diga: Pai, Tu disseste que meus dias futuros serão melhores do que os anteriores. Tu tens reservado algo para mim que não vi, ouvi ou imaginei. O erro está em permitir que os sentimentos determinem nosso humor. Se acordamos e baseamos nosso dia no questionamento de como nos sentimos naquele momento, corremos o risco de acabar desencorajados. Podemos pensar: não quero ir trabalhar, não quero lidar com essas situações, com as crianças, tantos problemas. Porém, a escolha é nossa. Vamos permitir que esses sentimentos controlem nosso dia ou vamos tomar as rédeas e decidir o tipo de humor que teremos? Ser proativo é essencial. Diga: Pai, obrigado. Este será um grande dia. Sei que estou cercado pelo Teu favor, bondade e misericórdia. Tu disseste que guardas a vitória reservada para os justos. Não devemos esperar pelos sentimentos, mas preencher nossa mente com pensamentos certos, e os sentimentos seguirão esses pensamentos. Foi assim que Davi fez. Mesmo enfrentando inúmeros problemas, exércitos contra ele, calúnias e até mesmo a tentativa de seu próprio filho de assumir o trono, ele tomou uma decisão.
Este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei e ficarei feliz, ele disse. Não sei, mas talvez quando Davi disse isso, ele não estivesse tendo um dia tão bom e não estivesse com vontade de ser alegre, mas ele estava tomando uma decisão consciente de não desperdiçar o dia e se comprometendo em se alegrar e ficar feliz e aproveitar o dia que Deus lhe deu. Talvez este seja um dia difícil para você, com problemas inesperados ou desafios que não gostaria de enfrentar. Talvez um de seus filhos tenha feito algo com o qual agora você terá que lidar, ou talvez você esteja passando por uma tribulação há algum tempo. Imprevistos podem estar se apresentando para você hoje, e você poderia permitir que isso te deixe infeliz. No entanto, a decisão está em suas mãos. Você pode escolher. Este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e ficarei feliz. Quantos dias foram perdidos em autopiedade, raiva ou tentando resolver situações que estavam fora de nosso controle? Situações em sua vida que você nunca vai resolver sozinho porque só Deus pode resolver. Cada dia é valioso. Devemos dizer ao desânimo: eu me alegrarei. À autopiedade: ficarei feliz hoje. À tristeza e aos sentimentos ruins: vocês não vão controlar minha vida. Eu escolho a fé, a alegria e a esperança. Deus quer que vivamos com alegria. Ao contrário do que muitos pensam, Ele não deseja que nossa vida seja repleta de estresse, preocupação ou ansiedade. Ele quer que experimentemos a alegria em todas as estações da vida. Neemias, um profeta do Antigo Testamento, disse: a alegria do Senhor é nossa força. Essa alegria nos fortalece e nos sustenta. A alegria de Deus está esperando por nós a cada manhã. Entretanto, o inimigo também nos apresenta outros sentimentos: culpa, amargura, desânimo e autopiedade. Deixar nossas emoções e sentimentos negativos ditarem nosso humor e como vivemos nossos dias não exige nenhum esforço, mas também não nos traz nada de bom. A escolha é nossa. Negatividade é fácil, mas para viver uma vida vitoriosa e atingir nosso potencial máximo, precisamos ir além das emoções. Você tem que escolher ter bom humor apesar dos sentimentos, escolher a alegria apesar do desânimo, escolher a fé apesar da dúvida. Para isso, comece seu dia com Deus. Há um poema em inglês, de Ralph Spalding Cushman, que pode ser traduzido assim: encontrei Deus pela manhã, quando meu dia estava no seu melhor. Sua presença veio como o nascer do sol, uma glória em meu peito. Ele permaneceu comigo, não importando a calma ou a tempestade. Outros navios foram soprados e espancados, outros navios estavam angustiados, mas os ventos que os conduziam trouxeram-nos paz e descanso. Pensei em outras manhãs com o remorso, quando eu também tinha navegado deixando a presença para trás. Então eu acho que sei o segredo, aprendido com as tribulações. Você deve procurá-lo pela manhã, se você o quer durante o dia. Procure Deus pela manhã se o quiser durante o dia. Busque-o primeiro e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Encare um dia de cada vez. Quando se deitar na cama à noite, não fique remoendo coisas ruins. Quando você acordar pela manhã, nunca deixe de orar. Busque Deus logo pela manhã, com fé e gratidão. Comece o dia com fé e alegria, mesmo quando o inimigo tentar te desencorajar. Não estou sugerindo que você negue seus sentimentos nem seus problemas, mas sim que adicione um "mas" a eles. Pense: tive um contratempo, mas ainda me alegrarei. As pessoas não estão me tratando bem, mas serei bom para elas. Estou passando por problemas difíceis, mas Deus está comigo. Mesmo quando parece que você não consegue se levantar sozinho, Deus está lá com você para te levantar, te fortalecendo e te sustentando. Peça que Ele esteja com você e Ele estará. Mesmo se você não conseguir perceber que Deus está agindo, apenas confie que Ele está. Comece o dia com gratidão. Diga: Pai, obrigado por mais um dia.
Sou grato por estar vivo, pela família, pela saúde e pelas oportunidades que me cercam com teu favor. Vou viver este dia ao máximo. Não foque no que você não tem, mas procure prestar atenção nas coisas boas, nas possibilidades e nas bênçãos que Deus tem para você. Seja grato a Deus por tudo que você puder e entregue tudo nas mãos de Deus. Hoje, quero falar sobre um tópico que raramente ouvimos. Por que você nunca deve contar a ninguém o que está planejando? Vivemos em uma época em que tudo o que fazemos parece ser divulgado. Alguns de nós compartilham nosso café da manhã, nossas férias, nossos dias bons e maus nas redes sociais. E se não é divulgado nas redes sociais, é compartilhado dentro de nossos círculos sociais. Mas, às vezes, falamos demais. Já paramos para nos perguntar: preciso contar tudo a todos? Bem, estou aqui para dizer que contar tudo a todos não é sábio. Você precisa ter cuidado ao fazer isso. Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos lembra: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Já viu um filhote de passarinho em seu ninho, lá em cima em uma árvore? Quando um filhote de passarinho nasce, ele é fraco e nem consegue voar ainda. Ele precisa estar seguro de coisas que podem machucá-lo, como gatos, cachorros ou até mesmo pessoas. É por isso que os pássaros constroem seus ninhos em lugares secretos. Esses ninhos escondidos são onde os filhotes de passarinho ficam mais fortes, aprendem a voar e se tornam pássaros adultos. Isso é um pouco como o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. O que isso significa para nós? Isso significa que nosso lugar secreto, como o ninho do filhote de passarinho, é um lugar significativo. Este lugar secreto pode ser seu quarto, onde você ora. Pode ser um local tranquilo sob uma árvore, onde você lê sua Bíblia. Pode estar dentro do seu coração, onde você fala com Deus. Este lugar secreto está longe do barulho, dos olhares e das palavras das outras pessoas. É apenas você e Deus neste lugar secreto. Nele, você pode crescer, aprender mais sobre Deus, fortalecer sua fé, assim como o filhote de passarinho fica mais forte no ninho. Nem todos precisam ver esse crescimento acontecendo. Assim como o filhote de passarinho não convida todos a verem seu ninho. Esse crescimento é algo especial entre você e Deus. Portanto, lembre-se de passar tempo em seu lugar secreto com Deus. Um dia, você poderá compartilhar seu testemunho ou compartilhar parte de sua jornada, mas o tempo de Deus é importante aqui. Agora vamos dar uma olhada em um homem chamado Neemias na Bíblia. Neemias era um trabalhador dedicado que estava ocupado reconstruindo o muro de Jerusalém. Um dia, enquanto ele estava trabalhando, algumas pessoas tentaram distraí-lo, chamando-o para descer e parar seu trabalho. Mas Neemias sabia que, se parasse seu trabalho para entretê-los, sua tarefa importante não seria concluída. As Escrituras nos dizem, em Neemias, capítulo 6, versículo 3, então enviei mensageiros a eles, dizendo: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que a obra deve parar enquanto eu deixo e desço até vocês? Neemias não se deixou distrair. Ele sabia que seu trabalho era importante. Ele não contou a todos o que estava fazendo ou como estava fazendo. Ele simplesmente continuou focado em seu trabalho. Podemos aprender muito com Neemias. Às vezes, permitimos que as pessoas nos distraiam com facilidade. Às vezes, quando contamos às pessoas sobre nossos planos, elas podem tentar nos distrair. Elas podem não entender ou podem dizer coisas que nos fazem sentir mal ou confusos. Mas podemos evitar tudo isso. É por isso que, às vezes, é uma boa ideia manter nossos planos para nós mesmos. Manter as distrações afastadas pode evitar seu fracasso. Lembre-se de que, quando você tem algo importante a fazer, está tudo bem mantê-lo entre você e Deus. Você não precisa compartilhá-lo com todos.
Assim como Neemias, continue focado em seu trabalho ou metas e não deixe que os outros o distraiam. Continue trabalhando duro e lembre-se de que Deus vê seus esforços, mesmo que ninguém mais veja. Você se lembra na Bíblia quando Jesus curou um cego em Betsaida? Está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Então ele veio a Betsaida e trouxeram um cego a ele e o pediram que o tocasse. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora da cidade. E, cuspindo nos olhos dele e colocando suas mãos sobre ele, ele perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Ele olhou para cima e disse: "Vejo os homens como árvores, caminhando." Então Jesus colocou suas mãos sobre seus olhos novamente e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu todos claramente. Então ele o enviou para sua casa dizendo: "Não entre na cidade, nem diga a alguém na cidade." Vemos aqui que, depois que Jesus o curou, ele disse ao homem: "Não entre na cidade, nem diga a alguém na cidade." Jesus sabia o momento certo para fazer as coisas e também sabia que, às vezes, era melhor manter as coisas em segredo. Isso também é uma boa lição para nós. Mais uma vez, mostra que nem tudo precisa ser contado a todos. Às vezes, é melhor manter nossos planos ou ações em segredo. Mesmo Jesus, que fez coisas incríveis, às vezes escolheu ser discreto. Assim como Jesus, podemos ser sábios e decidir quando é a hora certa de contar às pessoas sobre nossos planos e quando é melhor manter as coisas em segredo. Não precisamos sempre deixar todos saberem o que estamos fazendo. Às vezes, é melhor apenas continuar nosso trabalho e deixar o que fazemos falar por si mesmo. Lembre-se de que ser sábio significa saber quando falar e quando ficar em silêncio. Nem todos precisam saber tudo o que estamos planejando ou fazendo. Portanto, sejamos sábios, assim como Jesus foi. Há uma bela passagem na Bíblia, no Salmo 27, versículo 14. Diz: "Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor." Este é um lembrete para sermos pacientes, para esperarmos pelo tempo perfeito de Deus. Assim como uma flor não floresce imediatamente depois de ser plantada, nossos planos e sonhos também levam tempo para crescer. Deus sabe o melhor momento para tudo. Podemos confiar nele. Não precisamos nos apressar ou ficar ansiosos. É bom esperar. É bom ser paciente. Podemos manter nossos planos em segredo até que estejam prontos para serem revelados ao mundo. Não prejudique seu próprio progresso ou bloqueie suas próprias bênçãos compartilhando demais com as pessoas erradas.